Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã, Alexio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus, os minutinhos que nós reservamos no nosso dia, nesse tempo da graça, nesse tempo favorável, reservamos alguns minutos para estarmos a sós com Jesus na sua palavra. Louvado seja Deus pela sua vida, pela sua presença. Já peço para você nos ajudar compartilhando, enviando esse vídeo para outras pessoas, para que muitas outras pessoas também possam compartilhar desta graça, desta experiência que nos renova e que nos sustenta a cada dia. Que bênção! Hoje vocês estão vendo uma coisa diferente ali? A vela está um pouco diferente, é porque nessa semana estamos em festa aqui na RCC BH. Estamos, claro, na quaresma, mas a igreja mesmo nos ensina a celebrar os grandes momentos da nossa vida. Estamos então comemorando um ano de RCC BH online no ar, um ano de Lexio Divina, todos os dias, a partir das 6 horas da manhã, como falamos sempre, esse momento aí com você. Então, é dia de louvar a Deus, é tempo de louvar a Deus e é tempo de testemunhar as maravilhas que Ele tem operado na nossa vida. Convido você a mandar pra gente o nosso testemunho, colocar aí nos comentários, você que nos acompanha todos os dias, você que tem bebido desta graça, assim como eu, assim como tantos de nós, vamos juntos louvar ao Senhor. E como presente, meus irmãos, Ele nos dá hoje um texto super especial, praticamente, vamos dizer, perfeito para a gente fazer a Lexio Divina, um texto próprio para a gente rezar, para a gente contemplar, para a gente olhar os sinais, olhar as palavras de Jesus e principalmente mudar a nossa vida respondendo a esta palavra com generosidade. Nós estamos na segunda-feira da quinta semana da quaresma, hoje é 22 de março. E o texto de hoje que vamos refletir é o Evangelho de São João, capítulo 8, versículos 1 a 11. João 8, de 1 a 11. Convido você então a pegar a sua Bíblia, a palavra de Deus que nos sustenta. A velhinha com bolo vai ficar ali do lado de Nossa Senhora e é assim que nós vamos viver esse momento de oração. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos nesse dia louvar, obrigado, Senhor, por esse ano que nós estivemos no ar, um ano tão difícil para todos nós, um ano de tantas lutas, de tantas dificuldades para tantas pessoas, de tanto sofrimento por causa dessa pandemia. Mas como diz a palavra de Deus, de todas as coisas o Senhor tira um bem maior. O Senhor sempre nos mostra um bem maior. E nesse ano difícil, nesse ano de dificuldade, nesse ano de pandemia que ainda estamos vivendo, o Senhor nos dá a graça de colocar no ar essa oportunidade da Lexio Divina, esses 15 a 20 minutos de mergulho na palavra de Deus. Não apenas lemos, não apenas explicamos, mas estamos aqui para rezar. E assim queremos fazer no dia de hoje, queremos rezar com a Tua palavra. Por isso derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, abre o meu coração, a minha alma, para que esta palavra hoje e a cada dia transforme o meu viver. Amém, amém, amém. Alexio Divina, você sabe já há um ano que é um método de oração com a palavra de Deus, composto por 4 degraus espirituais. O primeiro degrau é a leitura do texto, em que vamos procurar perceber o que é que o texto diz. Vamos lá? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto,
Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher, que estava lá no meio, em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos então fechar os nossos olhos, se você puder, e usar realmente a imaginação para entrar nesta cena e perceber o ambiente, perceber os personagens, perceber as reações, perceber os olhares. Como é que o texto começa? O texto começa narrando o encontro ao raiar do dia. Vai imaginando. Jesus passou a madrugada inteira no monte em oração e desceu para ensinar no templo. Se encontra com uma mulher que passou a noite inteira no pecado, em adultério, e foi pega em flagrante e foi trazida arrastada àquele encontro com Jesus. É assim que o texto começa. Mas na verdade o próprio Evangelho já vai dando pistas do plano de fundo do que realmente está acontecendo. Aquela mulher, na verdade, era uma isca, era um pretexto, como fala aqui, para experimentar e para acusar Jesus. Eles falam de apedrejar aquela mulher, colocando a lei de Moisés e o que dizes tu como sendo uma armadilha. Mas, na verdade, quem eles queriam apedrejar mesmo era o próprio Jesus, como vão fazer no final do capítulo 8. E eles colocam essa situação. Apontam o erro, acusam a mulher, colocam ela no meio de pé. E aí eu vou voltar os meus olhos para essa mulher, com seu pecado ali exposto diante de toda a multidão. Aquela mulher humilhada, aquela mulher acusada, aquela mulher condenada, ridicularizada, o medo, a vergonha que se passava no coração dele, a sua vida sendo julgada naquele momento por um erro, por um pecado que ela tinha cometido. Claro, daqui a pouco nós vamos passar para o segundo degrau da meditação, mas desde já você pode imaginar, e se fosse eu lá naquele meio, sendo surpreendido numa situação de pecado? É assim que essa mulher se sentia. E o que Jesus fala?
quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Por que que nós somos tão rápidos para condenar e para julgar? Por que é que nós somos tão impiedosos e desumanos diante do pecado do outro? Nós que pecamos como eles pecam, todo mundo peca, porque é que nós temos esta ira, nós temos esta pressa, nós temos esta raiva diante da situação de pecado do outro. E o que Jesus vai fazer? Jesus vai escrever com o dedo no chão. Para que Jesus faz isso? Para dar a eles tempo de reflexão. Diante do impulso do condenar, diante do impulso de julgar, Jesus fala: pensa, quem não tem pecado que atire a primeira pedra e espera. Faz o silêncio para aquele momento de análise. E assim, diante desse silêncio, desta pausa, Jesus escrevendo no chão, ele começa a acontecer. Eles começam a deixar as pedras no chão. Eles começam a sair, um a um, a começar pelos mais velhos. Talvez porque já tinham feito pecado semelhante, talvez porque já tinham até feito algum pecado com esta mulher, talvez porque olharam para o peso dos seus pecados diante da história da sua vida, foram embora, deixaram a sua pedra para trás. E Jesus: ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Não quer dizer que Jesus está desconsiderando o pecado, que Jesus está dando uma licença, passando um pano diante da situação. Ele está aqui mostrando que nós não seremos julgados pelos nossos pecados, em função dos nossos pecados, a partir dos nossos pecados, mas seremos julgados em função da misericórdia de Deus. Ele reconhece que é pecado, ele fala: não peques mais. Mas dá uma chance, uma oportunidade, ele perdoa e admite aquela mulher de volta, dando a ela não apenas uma ordem de não pecar mais, mas a graça de não pecar mais diante da sua misericórdia derramada sobre ela. E assim Jesus abre o horizonte sobre quem é Deus e a sua misericórdia, como ele veio fazer e nos revelar, e quem somos nós, necessitados da sua grandeza. E aí nós vamos para o segundo degrau espiritual, o degrau da meditação, em que eu vou, antes disso, apagar essa vela do bolo, para não queimar. Mas o mais importante é que eu vou visitar a história da minha vida hoje, me abrir ao Espírito Santo. Reconhecer que eu sou essa esposa infiel, eu sou essa prostituta diante de Deus, diante de Jesus, que é o meu esposo fiel. E assim vou me abrir ao exame de consciência diante desse silêncio de Jesus que está escrevendo, e começo a largar as pedras da minha mão, reconhecendo que eu sou rápido para julgar e lento para perdoar. Vou pensando nas pessoas da minha vida que me feriram, que me machucaram, que tomaram decisões erradas, que marcaram a minha vida, que me ofenderam, e que diante disso eu sentenciei essas pessoas como culpadas, condenadas.
Na minha casa, na minha família, na igreja, na escola, na minha história de vida, mas também no dia a dia em que eu olho e falo preguiçoso, orgulhoso, malvado. Quantas vezes eu estou como aqueles homens apontando e condenando aqueles que são colocados no meu caminho em situação de pecado. Eles erraram, meu pai errou, minha mãe errou, e você pode ir pensando nessas pessoas, mas eu reconheço que o juízo compete a Deus. E assim eu sou chamado a olhar para cada uma dessas realidades com o olhar de Jesus, com a maneira que Jesus tratou essa mulher. Quem nunca falhou na vida? Quem nunca pecou? Talvez eu até fizesse pior. E assim eu vou também me colocando, olhando para a minha realidade. Quantas vezes fui eu que fiquei no centro da roda, sendo julgado como incompetente, não tem jeito, não vai dar certo, não pode mudar. Quantas vezes meus pecados foram causa de queda, ofenderam e machucaram a tantas pessoas. Mas também tantas vezes eu me coloquei no centro e me coloquei ao redor ao mesmo tempo, porque eu mesmo sou aquele que me julga e me condena, sabotando a minha vida com desculpas, vivendo no remorso. E assim eu me abro à realidade de que ninguém pode ser julgado apenas pelos erros e pelos passados. E diante do medo, diante da vergonha, diante daqueles que me olham, diante dos que eu olho, eu percebo o olhar de Jesus. E assim já vou me colocando no terceiro degrau espiritual, o degrau da oração, em que eu falo: Senhor Jesus, eu quero neste dia, Senhor, buscar o seu olhar e reconhecer o seu olhar. Peço perdão, Senhor, por tantas vezes que eu julguei, por tantas vezes que eu condenei, e você vai dizendo o nome das pessoas que vão vindo na sua mente e entregando cada uma dessas pessoas para Jesus. Mas eu quero também reconhecer, Senhor, que tantas vezes eu fico vivendo nesse autocondenação, nesse autoflagelo, Senhor, nesse remorso. Enquanto a tua própria palavra, Jesus, fala que quem poderá nos condenar, quem pode nos acusar, é Jesus que morreu, que ressuscitou, que intercede por mim. Nada pode me afastar do amor de Deus, e eu me abro agora ao teu amor, Senhor. Me abro à tua misericórdia. Vai orando no Espírito. Encontro o teu olhar, Senhor. Encontro a tua misericórdia, encontro o teu perdão que me liberta do peso das culpas e me liberta do peso da mágoa, do ódio, do rancor. Aleluia, Senhor. Me lanço na tua misericórdia, reconheço todo o pecado, Senhor, e me lanço na misericórdia, Senhor. Obrigado, Senhor. Glórias e louvores a ti, Senhor. E assim vamos passando para o quarto degrau espiritual, o degrau da contemplação, em que eu sou chamado a olhar para o lado, a olhar para o outro e a proclamar para mim mesmo: quem me condenou? Quem que vai me condenar mesmo? Quem que eu vou ficar condenando? Quem que eu vou ficar julgando? Não. Ninguém me condenou. Vai, não tornes a pecar. Eu também não te condeno. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos mostre a sua face e nos conceda a sua graça. Que o Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Lexia Divina volta amanhã,
se Deus quiser.